Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Você já teve a sensação de estar assistindo a um filme e pensar assim, peraí, mas eu já vi essa história antes, mas com outros atores e outro nome e até de outra empresa? Pois é, mais louco que às vezes não é impressão nossa, é real, gente. Tem filmes que parecem gêmeos, nasceram em estúdios diferentes, com histórias absurdamente parecidas e lançados quase sempre praticamente juntos. Então, eles não são cópias, não são remakes, mas, né, é muita coincidência eles serem parecidos e essas disputas que acontecem, né, essas espionagens de ideias e às vezes pura correria de mercado, tanto que alguns filmes que a gente vai comentar aqui, na época que foi lançado, rolou muita polêmica por causa deles serem parecidos, entre muitas e muitas aspas. Mas eu acho que isso não acontece só com filmes, acho que acontece com tudo, gente, hoje em dia. Principalmente livros, agora que eu tenho Kindle, super recomendo vocês comprarem, tá? Foi a melhor compra da vida, pra quem ama ler. E às vezes eu tô lendo um livro e eu falei, nossa, mas essa trama parece muito parecida com outro livro que eu já li. Claro, depois tem o desenrolar, difere um pouco, mas assim, é muito parecido, porque eu tava lendo, todo mundo acho que já leu ou já ouviu falar da Empregada. Você sabe, né, Laura, que vai ter o filme agora. Sim, E tipo, tem muitos livros que tratam do tema empregada, de uma babá. Tipo, o que eu tava lendo agora, eu falei, gente, mas parece muito o livro Empregada. Assim, a partir da metade muda um pouco, mas é tudo muito parecido, né? Então, assim, porque, gente, mesmo que existem várias milhões de ideias, mesmo assim, sempre vai ter várias que são parecidas. Sim. Esse daí da Empregada, inclusive, já teve vários outros também, de Hollywood mesmo, que eu assisti, que foi mesmo nessa mesma vibe. Mas também tem um coreano que há muito, muito tempo atrás eu assisti, que é um filme até LGBT, que chama A Criada, né? Por causa de, tipo, só de mudar de, tipo, pra Coreia, sabe? Daí não é, tipo, a empregada, é a criada. Mas, meu, é a mesma coisa, só que... não, rola, assim, assassinato também, essas coisas assim. Então, tipo, é muito igual. Ah, então, versão coreana. Não sei se vocês lembram, mas esses tempos atrás eu soltei um expresso e também um vídeo lá no nosso Instagram falando sobre a série coreana Hierarquia. E assim, eu contei, né, o enredo que é a mesma vibe de Elite, por exemplo, de Olimpo, que também é uma outra série espanhola, mas tem também várias séries aí sobre adolescentes que aprontam na escola e, tipo, acontece alguma merda, alguém morre. É a mesma coisa, gente. Eu tava assistindo Hierarquia e, tipo, é a mesma vibe, é o mesmo enredo. A única coisa que muda é porque é gravado lá na Coreia e tem a questão, assim, tipo, dos dogmas coreanos, né? Coisa que é meio que, assim, nas séries espanholas é, tipo, tudo livre, sabe? Eles são mais, assim, não ligam pra muita coisa. Vida louca. Nessa questão, assim, porque tem também cenas explícitas de sexo também, só que, assim, Hierarquia, por ser uma coisa mais coreana, é um pouco mais, assim, tipo, não é tão explícito igual é nas séries espanholas. Eu expliquei isso até no Expresso. Mas é a mesma coisa, é a mesma história. Então, essas séries aí adolescentes, depois de Elite, né? Várias aí vieram e fazem a mesma coisa, só que só muda os personagens, a escola e a cultura, né? Como você falou, a cultura da Coreia é diferente da cultura da Espanha, cultura do Brasil, então isso vai mudar um pouco, mas a trama em si é a mesma. Bom, e pra começar, vamos começar explodindo tudo, literalmente, porque em 1997, 2 filmes decidiram que o planeta precisava de um pouquinho mais de lava. Então nós temos aqui 2 exemplos clássicos que eu assistia muito, né, na sessão da tarde, que é o Inferno de Dante e o outro é Vulcano. Gente, o Inferno de Dante, eu assisti muito, muito esse filme. Bom, eu acho que já dá pra perceber que eu não assisti, né? Não sei, filme de vulcão não me atrai. Mas o Inferno de Dante eu conheço, óbvio, acho que todo mundo conhece, igual a Laura falou, já passou diversas vezes na sessão da tarde, tela quente, sei lá, no SBT deve ter passado também. Mas é um suspense com o nosso querido Pierce Brosnan, jovem, né, porque o filme é de 97, que é um geólogo que percebe que um vulcão adormecido vai acordar bem no meio de uma cidadezinha fofa. Nossa, e tem uma cena clássica, gente, que eu não sei se você... Acho que você não vai saber dessa cena aí, Gil. Não sei se você algum dia já viu fora, em outro lugar, assim.
assim. Mas é uma cena que ele vai resgatar, ele tá com a moça lá que ele gosta lá, e ele vai resgatar uma senhorinha. Eu só não lembro se essa senhorinha faz parte da família dela ou alguma coisa assim. Eu sei que ele vai resgatar ela na casa dela lá, e ela meio que se sacrifica pros dois. Eles estão de barco, e é um barco, tipo assim, muito louco, porque é um barco que não tá queimando na lava, né? Muito incrível. Mas assim, pra poder, tipo assim, fazer o barco andar e um pouco mais pra frente, ela se sacrifica e ela cai na lava pra empurrar o barco. Então, tipo, é uma cena que traumatizou muito, assim, muita gente, acho que naquela época. Meu Deus, nunca vi essa cena, preciso pesquisar no YouTube. A véia, ela se sacrifica, assim, pra, tipo... E tem várias cenas marcantes nesse filme, no Vulcano também, mas eu acho que Inferno de Dante marcou mais ainda, né? Porque o Vulcano, ele é um caos urbano, é diferente um pouquinho. Do nada, um vulcão aparece no centro de Los Angeles, muito nada a ver, assim. E quem precisa salvar a cidade é o Tommy Lee Jones, e eles utilizam muita água nesse filme. Então, eu acho que, assim, o Vulcano, ele é um pouquinho fora da realidade. O Inferno de Dante já é uma coisa que poderia realmente acontecer. Sim, enquanto o Inferno de Dante, igual a Laura falou, tenta ser mais científico, mais real, o Vulcano é só corre que o chão tá pegando fogo. Mas assim, são tramas bem parecidas, né? Não vamos negar. E no ano seguinte, Hollywood decidiu que lava era muito pouco, então mandou um asteroide, olha só. Impacto Profundo e Armageddon, gente, clássico, 2 clássicos, tanto trilha sonora também, né? Os dois de 1998, eles têm basicamente a mesmíssima premissa. Algo gigante vai acertar a Terra. Na verdade, acho que esse enredo de, tipo, meteoro entrar dentro da Terra tem vários, né? Acho que Impacto Profundo e Armageddon foi o que mais ficou famoso, eu acredito que pelos atores e pela trilha sonora, né? Que a gente tem aí até o Aerosmith, né? Fazendo a trilha sonora de um deles. Sim, mas a diferença é o tom nesses filmes. Enquanto Impacto Profundo é dramático, mostra pessoas se despedindo, fim do mundo, sendo encarado com lágrimas. Elijah Wood, gente. A Laura já indicou esse filme aqui antes, eu lembrei que ele faz. Nosso querido Frodo. E Armageddon é Bruce Willis, Aerosmith, explosões no espaço. Literalmente perfuradores de petróleo virando astronautas. Os dois filmes eu confesso que não vi. Não sei se vou ver, como eu falei, esses filmes de asteroide, vulcão, não fazem parte da minha lista infinita de filmes. Não, eu assisti alguns de fim do mundo, mas é uma temática que, não sei, não me agrada muito. Mas às vezes eu fico curiosa e vejo alguns aí perdidos. Mas esses dois, não me cancelem, não vi ainda. E o resultado, Impacto Profundo fez a gente chorar e Armageddon fez bilhões de dólares na bilheteria. Vocês perceberam que são filmes com mesmas premissas, mas sempre um é o mais famoso que o outro, sempre o outro é deixado de lado, né? Sempre um só que se destaca. E aqui no caso foi Armageddon. Então, mas eu acho que é igual eu falei, né? Quando os filmes são iguais, assim, quem consegue fazer o marketing melhor do filme, eles conseguem mais bilheteria, né? Então, Armageddon conseguiu muita bilheteria quando fez a famosa cena clássica do Ben Affleck beijando lá a filha no filme, né? A filha do Bruce Willis. Liv Tyler. Isso, a Liv Tyler, ao som do Aerosmith. Então, tipo, isso marcou muito, tipo, tanto que virou clipe, né? Fez parte dessa música aí por um tempão. Essa cena foi clipe da música. Então, eu acho que por isso que eles conseguiram, porque Impacto Profundo é um filme extremamente famoso também. Só que eu acho que em questão de marketing mesmo, pra fazer bilheteria, Armageddon conseguiu isso disparado. E que nem um exemplo clássico agora que a gente vai comentar, que em 98 teve uma briga épica, gente, e rolou muita polêmica isso na época. Em 98 eu era pequenininha ainda, mas eu fiquei sabendo dessa polêmica depois, né? Que no Formigueiro, Formiguinhas com Z no final, da DreamWorks, e Vida de Inseto, da Pixar, os dois falam sobre formigas tentando mudar o sistema do formigueiro. Só que assim, o que rola? Não sei se você sabe o que rolou na época, Gil. Mais ou menos, já ouvi falar assim, dessa treta. Então, é uma treta que, tipo, ninguém sabe quem que, tipo, se vazou a informação, né? De quem que vazou, do qual estúdio que vazou a informação. Só sei que na época era pra um estrear primeiro e daí acabou não estreando. Daí quando o outro estreou, aí falou assim, putz, mas a gente vai estrear um filme assim. Daí, sabe, acho que se fosse hoje em dia, um dos dois ia ser um flop completo. Mas como na época, né, tipo assim, não tinha tanto essa influência da internet ainda, então os dois filmes, eles ficaram famosos. É claro que Vida de Inseto, por ser um filme da Disney, é 1000 vezes mais famoso por causa disso, né? Mas Formiguinhas também é um filme muito de referência quando você fala sobre, porque assim, por mais que eles sejam parecidos, eles são um pouco diferentes, né? Sim, a Formiguinha Z, que esse eu confesso que eu não vi, mas eu assisti o Vida de Inseto quando eu era criança. Olha só, eu assisti animação, gente, nessa época.
Pois é. Mas só que Formiguinha Z é mais sarcástico, com vozes adultas, piadas ácidas. E o Vida de Inseto, mais colorido, fofinho, cheio de esperança, é mais infantil, né? Acho que isso muda um pouco, mas assim, questão de trama são idênticas, né, gente? Dois filmes, duas animações sobre formigas, na época confundiu muito, né? Sim, então, a fofoca que rolava é que diz a lenda que um funcionário da Pixar levou a ideia da DreamWorks, né, pra DreamWorks, e a treta foi tão grande que eles competiram na mesma temporada. Só que, gente, até hoje isso nunca foi confirmado de que realmente existiu esse funcionário que levou a ideia. Só sabe que, tipo, algumas coisas, se você for... Tem vídeo de comparação na internet, tem, assim, elementos que são muito parecidos, nomes que são muito parecidos e muda só alguma coisa, sabe? Então, tipo, realmente, acho que de todos esses filmes que a gente tá comentando aqui, eu acho que até, tipo, outras séries que existem hoje em dia, Formiguinhas e Vida de Inseto é o maior exemplo, né, dessa coisa de coincidências em Hollywood, porque realmente foi muito louco, porque rolou... Eles estrearam juntos, quase juntos, sabe? Sim, mas agora vamos pro mundo da magia e da rivalidade. 2006 trouxe pra gente O Ilusionista e O Grande Truque. Eu assisti os dois, olha só. Palmas pra mim. Sim, o ilusionista é um mágico tentando reconquistar o amor perdido e enfrentando um príncipe malvadão. Tem um clima bem romântico e misterioso. Já O Grande Truque, do Nolan, é sobre dois mágicos que viram inimigos mortais e se destroem tentando fazer o melhor truque, né? Meio que uma obsessão nível hard. E confesso que, pra mim, O Grande Truque, mano, ele dá de 10-0 no Ilusionista. É tipo um filme muito legal. Com certeza. Um é melancólico, o outro é sombrio e retorcido. E os dois saíram no mesmo ano, então com certeza teve uma confusão garantida, porque O Grande Truque nada mais é do que uma ilusão também, que é o filme O Ilusionista, olha só. Bem parecidos. Bom, e quem diria que até Pinguins iam entrar nessa, né, de ter filme repetido ou filmes parecidos? Bom, A Marcha dos Pinguins, de 2005, é um documentário fofíssimo sobre a jornada dos pinguins imperador na Antártica. Se você nunca assistiu, gente, recomendo demais, esse documentário é muito legal. Bom, e Happy Feet, do ano seguinte, de 2006, é um musical de animação com pinguins dançando tap, literalmente tap dance. E é muito parecido, porque até é a mesma espécie, né? Sim, um ganhou o Oscar de melhor documentário e o outro de animação. E o mundo ficou obcecado por pinguins por uns 2 anos. Um é real, o outro é ficção, mas assim, é super parecidíssimo. Acho que você já comentou desse A Marcha dos Pinguins, se não me engano, não me falha a memória. Não assisti nenhum, porque um é animação, o outro... Pinguins são fofos. Um dia, acho que eu já vi no zoológico. Mas não assisti o documentário. Bom, e falando em filmes gêmeos, a gente precisa falar de 1999, o ano que trouxe pra gente o famoso Matrix e o 13º Andar. Matrix todo mundo conhece, né, gente? O filme aí que eu levei anos pra assistir e levaria anos de novo, porque que filme ruim. Desculpa, gente, não me cancelem, mas eu não gostei. Demorei tanto pra assistir, eu falei, gente, é só isso? É esse o filme que todo mundo fala que é muito bom? Porque eu não achei nada demais. Não sei se você é uma defensora de Matrix, Laura, mas eu não sou. Ah, eu não sou muito defensora, assim, tipo, eu aceito a galera que é fã, sabe? Que fala que esse é um dos filmes chaves de ficção científica e de, principalmente sobre esse negócio de você entrar na Matrix, sabe? Tipo, sei lá, de dar erro na Matrix. Eu achei assim, mas não é um filme pra mim também, não me pegou. Mas o 13º Andar também é um filme que eu assisti uma vez na vida, gente. Tipo, também não curti muito, sabe? E olha que eu amo filme de ficção científica, hein? Eu sou pessoa... Pois é, gente, a Laura ama. Eu sou pessoa de ficção científica e eu não curti esses dois filmes. E ele ficou menos mainstream, né? Nele, cientistas criam um programa que simula Los Angeles dos anos 30, mas aí vem a reviravolta, né? Quem tá dentro também pode estar numa simulação. É tipo uma boneca russa de realidades dentro de um Black Mirror, como se fosse assim. Então, e se você for ver, é bem parecido com Matrix, né? Quando Keanu Reeves descobre que o mundo em que vive é uma simulação criada por máquinas, e aí tem toda aquela ação estilosa, efeitos especiais, filosofia pop, claro, os óculos escuros e o couro preto, aquela cena que todo mundo conhece, né, dele lá em câmera lenta, mas tipo, ai gente, não é pra mim, desculpa, não foi pra mim Matrix, tanto que eu nem vi o 2, falam que é ruim, não, olha só, eu fui forte, eu tentei ver o 2 sim, tentei, mas gente, que coisa ruim, aí acho que tem o terceiro, né, eu falei, não dá, aqui já é demais pra mim, não dá. Então, enquanto Matrix virou fenômeno cultural, né, pra ir pra cultura
pop em questão de nerdice. O 13º Andar ficou meio escondido, mas é super intrigante, né? Especialmente se você curte ficção científica, mais filosófica e menos pancadaria, porque tem muita cena de ação no Matrix, coisa que não tem no 13º Andar. Mas, assim, a gente recomenda, mas acredito que, tipo, não é, sei lá, na minha opinião, não é um dos maiores filmes de ficção científica, mas pode ser nessa temática, sim. Dá pra dizer que Matrix é o blockbuster que mudou tudo, e o 13º Andar é aquele primo intelectual que pouca gente viu, mas que também levanta perguntas bem profundas, né? Um filme que já deu pra perceber que eu não vou assistir. Mas agora, Laura, eu quero fazer uma coisa antes que eu não coloquei no roteiro pra você. Ah, tá. Bom, mas aí, quando a gente pensou nesse tema, eu falei que tinha um carinha que eu tinha achado no TikTok que fazia vídeos assim, né? Ele falava de tramas, e a trama que ele falava eram relacionadas a 2 filmes. Só que, tipo, eram filmes que você nunca imaginava, que se você parar pra refletir muito, realmente eles são parecidos, a trama. É uma coisa que você nunca imaginava mesmo. Então, nas palavras dele, eu coloquei algumas tramas aqui. Eu quero ver se a Laura e você que tá ouvindo consegue adivinhar quais são esses filmes que eu tô falando. Será que você vai conseguir, Laura, adivinhar? Ai. Se for de terror, não, né? Gente, não é plágio, tá? Estudando todos os créditos para o Victor Freumann. Quem quiser pesquisar ele depois no TikTok, ele é um ator. E ele faz esses vídeos que eu achei muito interessantes. Então ele colocou aqui essa trama aqui, que são 2 filmes. Quero ver se você consegue adivinhar que filme que é, Laura. Então vamos lá. Primeiro, um gênio que cria uma invenção que promete revolucionar o mundo. Já vem alguma ideia aí na sua cabeça? Já, acho que já. No começo tudo é prestígio, reconhecimento, mas logo vem o peso da culpa e o caos. E nos 2 filmes a pergunta que fica é a mesma: qual é o limite da ciência? E aí, pessoal, Laura, quais são esses filmes com essa trama? Eu acho que aquele filme lá, o Oppenheimer. Olha! Oppenheimer. E sabe qual é o outro? A comparação que ele fez, que tem a mesma trama? Não. Tá Chovendo Hambúrguer. Você já assistiu? Nossa, sim. Muito bom, muito bom. Tá vendo, gente? Tem a mesma trama. Sim, realmente é. Próximo, essa eu quero ver se você vai acertar. 2 filmes que mostram a beleza de Roma, que trabalham a questão da identidade secreta, e coincidentemente 2 filmes que terminam com uma grande performance no Coliseu para milhares de pessoas, com o protagonista gritando para o público: eu sou quem eu sou. E aí, já sabe qual filme? Gladiador? Sim, boa. Gente, a Laura é muito boa. Gente, muito boa. E qual que é o outro? Que tem a mesma trama? O outro é o do Troia. Não, Lizzie McGuire. Ah, tá. Não, palhaçada. Muito bom, né, gente? Porque se for refletir, realmente, Sim. Os 2 terminam. Ela termina cantando no Coliseu. Cena clássica. Próximo. Um protagonista solitário desenvolve uma paixão que desafia as noções tradicionais do que é um relacionamento e bate de frente com as regras da sociedade. Putz, essa daí me pegou, nossa. Ai. É romance? Você já assistiu esse filme? Eu não assisti, mas você já assistiu e já falamos aqui dele. É um romance, ele é um protagonista solitário, tem uma paixão aí. Ah, Her? Isso! Gente, a Laura é muito boa. Eu nunca consegui. E o outro, o filme gêmeo do Her? Putz, não sei. B-Movie. Ah, nada a ver. O que B-Movie tem a ver? Não sei, gente, é que eu não assisti B-Movie. B-Movie? Não. Ele não é solitário. Mas, segundo ele, tem a mesma trama. Oxi. Nada a ver isso daí. Bom, e o último agora pra fechar. É um musical. É sobre um cara que vive na rua, rouba um pedaço de pão, daí ele é preso, mas depois ele é solto por um homem da lei. Depois vai ficar obcecado em seguir esse cara até o final da vida. Aí esse cara ganha uma nova chance, acho que alguém ajuda ele. Aí ele fica rico, ganha uma posição de poder, assim, na política. Ele assume uma nova identidade. Aí ele conhece uma menina que mexe com o coração dele, ele quer salvar essa menina de uma situação que ela se vê meio presa. Mas aí aquele homem da lei expõe todos os segredos dele e ele participa de uma revolta contra o governo. Daí no final ele influencia o inimigo dele a derrotar ele mesmo e salva um amigo bem próximo. Aí ele se reúne e vive a eternidade com uma mulher que foi muito importante na vida dele. Qual que é o filme?
O musical é Os Miseráveis. É? Os Miseráveis? Sim, muito bom. Gente, a Laura acertou todas. E qual que é o outro? O outro eu tô tentando pensar, não sei. O outro é musical também? É. Oxi, não sei qual que é. Ah, já sei. É o Rei do Show. Não, Aladdin. Ah, tá. É, faz sentido. Faz sentido, né? Mas o Rei do Show também acho que daria. É, eu não assisti o Rei do Show, mas Aladdin faz sentido. Faz muito sentido. Muito bom, gostei. Tá vendo, gente? Muito legal os vídeos dele. E pra você ver que realmente as tramas são de filmes que você nem imagina que são parecidas, se você parar muito pra pensar, tá? Mas todos aqui que eu falei até que faz sentido, vai. B-Movie não, ainda tô pensando. Eu não assisti B-Movie, então não posso falar muito sobre, mas, segundo ele, é bem parecido com a trama de Her. Bom, mas afinal, né, depois de tudo isso, como que isso acontece? Hollywood tem só um cérebro gigante compartilhado? Tipo, eles não têm muitas outras vertentes? Mais ou menos, né? Tem o tal do efeito Zeitgeist, acho que é assim que fala, gente. Que é várias pessoas tendo ideias parecidas ao mesmo tempo. Acho que se for parar pra pensar, é tipo música, né, gente? Que hoje em dia, tipo, não existe uma música que não seja inspirada em alguma outra que já foi, sei lá, de algum outro país ou de algum outro século. Enfim, também tem roteirista que sai de um estúdio e leva o pitch pra outro, né? Os projetos ficam parecidos, os estúdios descobrem e correm pra lançar primeiro. A gente vê aí, né, Marvel e DC sempre acontecendo essas coisas. E às vezes é só pura coincidência mesmo, né? Moda, música, livro, né? Acontece em tudo essas coincidências, ou às vezes de, né, autores saírem de um lugar e ir para outro e levar suas ideias juntos. E agora a gente quer saber de você aí que tá ouvindo. De todos esses filmes gêmeos, qual é o seu favorito? E conhece algum outro par de gêmeos que a gente esqueceu? Manda lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast, que a gente tá curiosa. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!